Tá bom, ótima tarde a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo, este é o BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time, o Daniel Morales e eu, ficando até as 3h30 da tarde, no debate aqui com o Alan Gani, com o Alexandre Cabral. E hoje a gente vai receber aqui o Celso Vegro, que é diretor do Instituto de Economia Agrícola. Vamos bater um papo sobre agronegócio. Sim, inclusive se vocês já tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma questão relacionada ao agro, já vão deixando aqui no chat para a gente poder começar esse nosso bate-papo. Bom, hoje temos uma série de assuntos. O CAD resolveu liberar todo mundo aí no fim do ano, né? Ontem já tinha aprovado, né, a fusão da Unidas com a Localiza e hoje aprovou a Apvida com a Intermédica, também deixou a Redditor ampliar a sua participação em Qualicorp e isso acabou afetando sim essas empresas, né? Qualicorp, uma das maiores altas de hoje, né? Subindo 8,19, aí a Intermédica subindo 5,44, a Apvida subindo 3,43, justamente aí por conta dessas apreciações do CAD, né? A gente vai falar também sobre a Petrobras, que colocou à venda sua participação na Braskem, né? A Petrobras e a Novonor colocando à venda a participação na Braskem. E olha só a Petrobras, né? A Petrobras também entre as maiores altas de hoje. Petrobras subindo mais de 3% aqui no pregão de hoje. O pregão que está subindo agora 0,92%, mais ou menos aí nesse otimismo de quinta-feira, logo depois da reunião do FED. E a gente, por falar em reunião do FED, a gente teve hoje também o relatório trimestral de inflação divulgado pelo Banco Central e depois o Campos Neto, o Fábio Kanchuk, eles falaram e a gente tem algumas aspas aqui para repercutir com o nosso time, repercutir com o Cabral e com o Gani. E olha só, se não bastasse toda essa questão aí, né, de economia, ontem o ministro Paulo Guedes falou que o FMI ia errar de novo as previsões e que o FMI poderia errar suas previsões fora do Brasil, e foi isso mesmo que o FMI fez, falou que vai fechar a lojinha, vai fechar o escritório aqui no Brasil até o meio do ano que vem. O FMI não tem mais escritório aqui no Brasil. A gente falou do FED, a gente falou do Banco Central brasileiro, o Banco Central europeu também divulgou aí os rumos da sua política monetária, o Banco da Inglaterra também. A gente vai fazer uma repercussão aqui de tudo que aconteceu nos bancos centrais pelo mundo. E claro, vamos falar de leilão do Tesouro, vamos falar também de leilão de dólar, né? O Banco Central colocando dólar à venda aí para dar uma segurada no dólar e a gente vendo os movimentos que acontecem com tudo isso. Bom, eu falei da Bolsa, mas olha só, Americanas e Lojas Americanas são as principais altas desta quinta-feira, 10% cada um. Olha só essa movimentação. E aí a gente olhando para as bolsas mundiais, o Dow Jones é o único índice americano que está subindo 0,32, porque o S&P está caindo 0,34 e a Nasdaq caindo 1,73%. Nas bolsas europeias, todas no patamar positivo, ainda repercutindo toda essa questão do Banco Central Europeu. DAX na Alemanha fechou em alta de 1,03, FTSE no Reino Unido em alta de 1,29, CAC na França subiu 1,12, o índice Eurostoxx subiu 1,01. E o dólar, como é que tá? A gente falou que o Banco Central colocou o dólar para vender, olha só, tá caindo 0,19 aos R$ 5,66. O dólar que na variação intradia chegou aos R$ 5,72. O dólar foi nas alturas, mas aí deu uma segurada, trouxe para baixo, quase no laço. O Banco Central trouxe o dólar para baixo novamente. Bom, essas são as principais notícias, isso é o que a gente vai repercutir aqui com o nosso time nesta quinta-feira. Então vamos trazê-los aqui, o Daniel Morales, o Alexandre Cabral, o Alan Gani, já estão preparados aqui para esse nosso bate-papo, então sejam bem-vindos. Ótima tarde a todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, Daniel Morales. Eu achei que não ia entrar na tela, eu fiquei parado até entrar para depois falar. Boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde, Felipe, Gani, Cabral. Boa tarde, Alexandre Cabral. Boa tarde, meu povo, beleza? Tudo em ordem? Deu rode pro BC, hein?
Del Rod, a gente vai falar disso. Vamos falar disso. Boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Felipe Morales, Cabral, vamos lá. O Gani na pré-sexta já tirou o blazer e tá na moda do Cabral. Não foi só o blazer. Não é só o blazer. E esse penduricalho pega rapaz aqui, que coisa mais ticozinha. Aqui assim, ó. Olha lá, no meio da... Não, do outro lado. É do outro lado. Aí. Ó. Eu esqueci o blazer. Não, mas tá tranquilo, viu? Fica sem problema nenhum, o Gani. Hoje é pré-sexta, a gente tá aqui. Justamente, o que importa... O Cabral já não veio de blazer, já desistiu, não tem problema. Eu nunca vi o Cabral de blazer. O Cabral acho que usou blazer uma vez na vida. Eu usei sábado durante 20 minutos. 20 minutos? Olha. Foi o período de eu entrar no salão do casamento, entrei no salão, não sei o que, cheguei, tirei o blazer, botei na cadeira e ficou. Nem isso, acho que 10. Que recorde, hein? Foi uns 10 minutos. Que beleza, recorde, hein? Aí sim, Cabral, aí sim, muito bom. Então esse ano inteiro, eu acho que deu 10 minutos. Porque só foi um casamento esse ano, a minha sogra não foi no enterro dela, aquele dia, minha sogra foi, eu vou alinhado pro enterro dela, maluco, ela merece, eu vou todo arrumado. Todo arrumado. Vou, então acho que só essa vez mesmo. Eu esqueci de ser maluco. Vamos falar de coisa séria aqui, vamos começar falando aí do relatório trimestral de inflação, é isso que você falou que deu Rod, ou Cabral? O Banco Central jogou praticamente o terceiro tri negativo. Deixa eu dar as informações então aqui, ó. O Banco Central ele divulgou o relatório trimestral de inflação, mantendo as estimativas de inflação para 2021 até 2023 dentro de um cenário de referência. Olha só, 2021, inflação 10,2, 2022 4,7, quase ali no teto da meta, e 2023 a inflação fica em 3,2, já voltando um pouquinho ali para o centro da meta projetada pelo Banco Central, que é de 3,25. Nesse ele reafirma que a inflação ao consumidor continua persistente, continua elevada, repete alguns termos ali da ata do Copom, de que os questionamentos sobre arcabouço fiscal elevam o risco de desancoragem das expectativas de inflação. Por isso, a decisão de um aperto monetário em direção ao território contracionista. Outro ponto importante que era esperado pelo mercado era a projeção para o PIB. O Banco Central reduziu a projeção do crescimento em 2021, saiu de 4,7 para 4,4. Para o ano que vem, corte mais pesado, passou de 2,1 para 1%. A revisão desse ano tem muito a ver aí com a queda do desempenho do setor agropecuário, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Aí o RTI também trouxe outro ponto importante, o aumento da taxa neutra de juros usada pelo Banco Central nos seus cenários ali. Passou de 3% para 3,5%. Estes são os principais dados aí, depois a gente traz as falas lá do Campos Neto para a gente repercutir. E pode voltar todo mundo na tela, não tem problema não. Vamos lá. Vamos lá. Eu só quero destacar um negócio, esse PIB, maluco. E aí, Cabral? 4,4, o arrasto é 4 ponto alguma coisa, 4,46, 4,45. Então o próprio Banco Central está dizendo que o quarto tri é recessão. Recessão que eu digo, PIB, mesmo que seja de leve queda, é isso? Então o Banco Central está dizendo que nós vamos ter 9 meses seguidos de economia zerada ou levemente negativa. Gostei pela realidade e me espantei pela realidade. É ruim, se o Banco Central está achando isso, quem somos nós da fila do pão, mano? Quem somos nós? Literalmente, geralmente a autoridade monetária... eu não sei, o Ministério da Economia tá com o PIB de sei lá quanto. Ano que vem 2 e varada, 2, 2,5, esse ano acho que 5 alguma coisa. Eu acho. 2 pouco ano que vem é fato. Agora, o Banco Central jogou para 4 pontos, eu tenho aqui, 4,4. Parabéns, mas ao mesmo tempo meio que espanta, né? Ele colocou janeiro quase como deflação, 0,15 inflação de janeiro. E aí, Gani? Chamou bastante atenção a revisão do PIB do Banco Central, tanto para 2021 quanto para 2022. Então, está aí em 4,4, né? Mesmo previsões mais pessimistas para 2021 dão conta de 4,5%. E para 2022, a revisão sai de 2% e aí vai para 1%, né? Ainda perto do relatório Focus, é uma previsão otimista. Mas em relação à própria previsão do Banco Central, que foi feita no mês de setembro,
ela caiu bastante, né? A gente está falando de uma queda de 1 ponto percentual. E o que se deve isso? Primeiro que tem um arrefecimento dos efeitos da reabertura. Então, todo aquele bônus da reabertura que possibilita um crescimento maior da produção e de bens e serviços, a gente está perdendo à medida que esse processo avançou, né? Então, é o que a gente chama de retorno marginal decrescente, né? Então, ainda traz benefício à abertura, mas numa escala menor. É natural isso. Também esse ano, o próprio Banco Central menciona um problema na agropecuária, que nos prejudicou bastante, né? A gente até pode falar disso com o nosso convidado. Já para o ano que vem, aí uma perspectiva já mais favorável em relação à própria agropecuária. E também os velhos conhecidos já como inflação, aumento de juros, gargalos na cadeia de produção. Então tudo isso acaba, incertezas, né, fiscais, políticas, etc., acaba levando aí a essa revisão do PIB principalmente para 2022. E o que chama atenção é que, assim, nesse relatório do Banco Central, ele está mais otimista que o mercado, mas ele está mais pessimista que o governo. Então ele está ali no meio termo, né? Porque o governo está bem mais otimista, né? E o mercado está mais pessimista. Então, nesse meio termo aí, talvez, será que acerta o Banco Central, não estando nem lá nem cá? Tomara, né? Agora, eu acho que o resultado de 2021, ele deixa mais claro ali que é muito em função da agropecuária, né? Agora, já 2022, aí não. Aí é questão de juros altos, aí é questão também de um ambiente externo mais restritivo, ele toca bastante nesse ponto, né? E também a própria normalização aí da pandemia, né? Quer dizer, esse efeito aí que eu falei de acabar esse processo de reabertura. Pesa a favor para 2022. O que poderia ter de boa notícia? A normalização, quer dizer, o fim da pandemia, né? Tomara, e a volta da agropecuária. Mas tomara que, né, seria uma boa notícia, o meio termo está certo, né? Nem tanto o governo, nem tanto o mercado, a projeção do Banco Central. Você ia falar alguma coisa, Cabral? Não, eu tô brigando com o meu micro. Ah, tá. Eu vi. Tô querendo montar uma tabela para mostrar para vocês, eu botei assim lateral para mudar a data e ficou pensando data, maluco. Ah, tá. Eu quero mostrar para vocês um leilão do BC. Se mexendo aqui. Aí, eu falei... eu tô brigando com ele. Anda. Entendi. Pega no tranco aí. E essa questão do juro neutro, né, saindo de 3% para 3,5%, o que isso significa na prática? O que isso pode colocar aí de mudança, né, na perspectiva do Banco Central, olhando para a política monetária? Ele está falando de 3,5% juro real. O juro na verdade é a elevação do juro neutro, né? Ah, tá. O juro neutro saiu de 3 para 3,5, acho que é acima da inflação ali. Ah, tá. Entendi. Então, que seria esse juro real acima da inflação. Então, o seguinte, né? Essa história aí de juro neutro, é um termo aí que ganhou relevância, né? Com essa gestão do Banco Central, ficou na moda, né? Nada mais é do que aquele juro que você vai conseguir manter a inflação sob controle sem prejudicar o crescimento econômico, né? Seria algo gerando um crescimento sustentável e controlando a inflação. Agora, essa elevação, Felipe, está muito ligada à própria condição de piora das expectativas inflacionárias e das condições fiscais, né? Que acabaram também contaminando as expectativas inflacionárias. Então é muito justificado. Por isso, a gente pode botar também mais um ingrediente aí, né? Que é a possível subida de juros no mundo. Possível não, a certa subida de juros no mundo desenvolvido. Então, de acordo com o Fed, o que antes era meio a meio se ia subir os juros em 2022, hoje é uma unanimidade. E aí, subindo os juros lá, é difícil a gente manter uma taxa mais baixa aqui no Brasil, porque há naturalmente uma migração de recursos para os Estados Unidos, né? Então esses três fatores acabam justificando esse aumento aí do juro neutro. Ô Cabral, E juro neutro, além disso, é considerado um juros que é meio que definidor de águas. Acima disso, o empresário para de investir, abaixo disso, o empresário prefere investimento.
porque do que investir no ambiente de NTNB ou algo parecido. Mas fala, Felipe, só para complementar o Gani. Não, tranquilo. O que eu ia te falar era justamente, pegando esse gancho que o Gani falou, né, da mudança nos bancos centrais ao redor do mundo, mas o Campos Neto, ele falou, né, depois da divulgação do RT, ele falou, a mudança de postura do Fed não altera a nossa estratégia aqui no BC. O que eles fazem lá, mas a gente continua na nossa estratégia aqui. Talvez a gente possa até ter uma Selic um pouco maior, a gente não sabe aí qual que é a taxa terminal, porque a gente está vendo aí um movimento mais persistente de inflação, mas essa questão do Fed não altera a nossa percepção. Ele olha muito para cá, né? Não está meio querendo saber o que está acontecendo. Ele olha lá para fora, tanto que ele fala risco internacional algumas vezes. É. Ele olha, agora que a gente ainda não vai falar de Fed, tô batendo palma pro Serginho Grosman ontem a coletiva dele. Animal. Tinha que ser, o Roberto Campos tinha que ser um pouquinho igual a ele, mega modesto o cara foi. A minha ideia é essa, mas eu posso mudar de opinião no meio do caminho, não contratou juro, não contratou nada, mano. Durou altas horas, né? Como é que é? Para poucos essa piada. Obrigado, Gani. Então, voltando, eu não gostei muito dessa coletiva. Acho que comecei a assistir a coletiva e desistia de hoje. Eu e o Robertinho não estamos muito bem, não. Você tá brigado com o Não, eu só acho que ele de vez em quando dá umas viajadas. Eu achava o trabalho dele tão bom. Então eu acho que ele dá uma viajada, compra. Então eu acho que ele tá muito trader, entendeu? Ele tem que ser um pouco mais ABC. Então, mas assim, ele falou que não tá com meta de emprego, não tá com meta de atividade. Porque, teoricamente, a meta dele é somente inflação. Só que o problema de meta de inflação, num caso inédito na humanidade, que foi o Covid, que a gente parou a humanidade quase inteira do nada. A gente foi dormir trabalhando, acordou em casa. Você parou bilhões de pessoas no intervalo de um mês. Então nós temos várias coisas para ser olhado. Então olhar somente para a inflação, isso é um banco central quando tem coisas que ele consegue dominar. Ele não consegue dominar tudo. Então não quer dizer que ele tem que olhar direto para emprego como está olhando o americano. Está toda hora falando, podemos subir juros antes do pleno emprego. Mas eu olharia sim, porque senão pode criar efeito cascata. Imagina, inflação dominada com a economia caindo 3%. Que droga, mano. Então, eu acho que deveria ser que nem o Banco Central americano. Olhar para um pouquinho de tudo, focar em inflação. Mas não desprezar emprego, não desprezar atividade. Não sei, eu acho que esse desespero de meta... Eu sei que a inflação corrói, mas esse desespero de chegar na meta em 22 pode ferrar muito a economia. Sei lá. Até lá no próprio Fed eles falam, né, que a inflação vai estar até, se não me engano, acho que é 2024, né? Vai estar um pouquinho mais acelerada até 2024. Então, as coisas têm que ser feitas assim, paulatinamente, né? Tem que ver o cenário para a próxima reunião, aí depois ver o cenário para a próxima reunião e vai tomando as atitudes para adequar, né? Para tentar chegar em algum lugar aí. Muitos países adotam países desenvolvidos, adotam um sistema de metas de inflação. Os Estados Unidos não adota, né? Então, os Estados Unidos, ele mira ao mesmo tempo no emprego, no pleno emprego e na inflação. O Brasil, ele mira na inflação, mas é importante a gente entender o seguinte, que o mirar na inflação não é mirar a qualquer custo, né? Porque se você subir o Selic a 15%, a parte que é de demanda da inflação, você vai controlar a inflação e arrebentar com a economia. Então, por isso que é um mirar na inflação, mas desde que eu também não prejudique o crescimento econômico. A minha meta é a inflação, mas eu também tenho que levar em conta, no contexto, o crescimento econômico, o emprego, né? Não é a inflação a qualquer custo, porque se for a inflação a qualquer custo, ok, né? Você salva lá eu sempre gosto de fazer aqui analogias com a medicina, né? Então eu tenho que cuidar de uma inflamação, desculpa, né? E aí eu dou cortisona numa dose cavalar. Realmente, você vai curar a inflamação, vai passar a inflamação, mas, por outro lado, você tem efeitos colaterais nos demais órgãos. A mesma coisa. Então, é o controle da inflação, mas levando em conta aí um crescimento sustentável. E
às vezes, é o que você falou, o remédio em dose maior mata o paciente, né? E exatamente essa é a dificuldade do Banco Central, é achar essa dose da medicação, né? O quanto dá dessa medicação ao ponto de controlar a inflação sem gerar muito efeito colateral no crescimento econômico. Esse está sendo o grande desafio do Banco Central. E lembrando que é importante controlar a inflação, porque a própria inflação alta, ela também pode prejudicar o crescimento econômico, à medida que empresários começam a perder referência de preços, a elevação de custos e também uma diminuição de consumo pelo lado da demanda das famílias. 11 segundos, né? Boa. Só para a gente não perder o gancho aqui dos bancos centrais, a gente estava comentando do Fed, né, que o Jerome Powell falou que provavelmente vai encerrar a compra dos títulos lá, vai encerrar o tapering em março. Hoje o Banco Central Europeu falou que também, né, pretende reduzir as compras de títulos e aí terminar em março, né, aquela de 1,85 trilhão de euros até os próximos meses. Diz que vai aumentar ao longo prazo, mas vai retirar até março a compra de títulos, até também para tentar conter um pouquinho essa inflação, ou seja, se a gente olhando para março aí, vai ter menos liquidez no mundo, né? Com menos compra de título, com menos grana sendo injetada por algumas economias, principalmente grandes economias como Estados Unidos e Europa, né? Que a gente pode talvez perceber de consequência com esses movimentos aí? O que vocês acham? Vai, por favor, que eu tô terminando a planilha aqui, eu nem escutei tua pergunta. Vamos lá. Eu peço desculpa. O que você acha? Educação. Dá um alô. Que eu quero ver como é que o Banco Central intervém. Obrigado pela participação, Eu pedi Gani. desculpa, não precisa. Não, eu tô só falando. Seguinte, condição mais restritiva de liquidez, aqui, meu Felipe, é ruim para a economia mundial. Tá? Ontem foi A gente teve, por exemplo, quarta. de 2003 a 2007, uma exuberância também de liquidez, né? Aquela época ali que o Brasil cresceu bastante, favorecido em parte pelo choque das commodities, mas também por uma liquidez internacional muito grande. Isso significa que era um dinheiro barato, vamos para onde tem um pouco mais de risco e retorno. O Brasil era uma boa pedida na questão risco e retorno, né? Diminuindo essas questões de liquidez, é claro que a gente vai ter que lidar agora com um ambiente externo mais restritivo. O próprio Banco Central reconheceu isso no relatório de inflação, essa preocupação com a subida de juros e redução de estímulos monetários nas economias desenvolvidas. Então é mais um fator aí para dificultar um crescimento mais forte da economia no ano de 2022. Além da própria subida de juros no Brasil, que torna o crédito mais caro, essa diminuição da liquidez também não nos favorece. Em que medida? À medida que os prêmios lá na Europa e nos Estados Unidos começam a aumentar. Então o investidor, o grande investidor, ele vai falar o seguinte: bom, mas para que eu vou correr risco numa economia emergente como a brasileira, uma série aí de incertezas e tudo mais, se eu posso ter aí um ganho garantido nos Estados Unidos e na Europa, agora com um prêmio maior. Muita gente faz uma pergunta, mas para que ganhar 1%, né? Nos Estados Unidos ou na Europa? Para quê? Eu falo, bom, nós pobres mortais, nós queremos aumentar o nosso patrimônio, buscar rentabilidade, correr algum risco. Agora, quem tem 10 bilhões de dólares, faz diferença aí de 10 bi para 11 bi? Eu estou falando de um retorno de 10%. Não, quem tem 10 bi quer preservar os 10 bi, né? Ou pelo menos, ou até ficar com 9 bi, mas não chegar a 1 bi, né? Então, é por isso que qualquer aumento de juros nessas economias fortes acaba fazendo que o grosso do capital flua para lá. Ô Gani, nesse patamar aí não tem perda de poder de compra, né? Porque... não, Por mais que a inflação cresça... A inflação pode bater 10, 15% que não perde poder de compra. Não, tem. Eu tava. Você sabe que enquanto eu me preparava para o programa, aí aparece aqueles. Acho que é caça-byte, como é que fala aí? Caça-clique. Clickbyte, né? Veja a mansão dos milionários. Aí você clica, né? E aquilo é tentador, né? Porque você veja o próximo, aí você não para, né?
Pô, é assim, Felipe, é um mundo surreal, né? Casas do tamanho de aeroportos, assim, né? Então não faz a menor diferença, né? Aí sim. Igual eu tava vendo É a esses que você está dias. comprando? Que você vai lá em janeiro comprar? Olha, eu juro que eu queria ter esta vida que vocês imaginam. É aquela história, eu queria ter o dinheiro que vocês acham que eu tenho, ser bonito igual minha mãe acha que Acho eu que sou. sou exatamente. Era só isso que eu queria. Eu juro. Mas eu tava vendo esses dias aí, o pessoal tava até brincando que o Barsi ganhou uma série de dividendos, né? Teve uma vez lá que ele ganhou 70 milhões, outro ganhou 60 milhões. Assim, imagina só, num mêsinho você ganhar 10 vezes na Mega Sena, né? Nossa. Ganhar 60 milhões, 10 Deve vezes ser na chato. Mega Sena. Você vai olhar e fala assim, puxa E qual é a vida. rotina da vida? Não tem que pensar que, putz, tem que pagar a escola. Não, deve ser chato pra essa é caramba, uma boa maluco. Eu não sei se eu discussão queria, não. Ah, só de não Ah, ter não sei. que... Olha o Gani, olha que chatice Meu, deve ser, só de mano. não ter que ficar aqui, nesse programa, dividindo o espaço com vocês e ficar em casa, Já valia. já valia, Não pô. poderia contar suas piadas, né, Minhas Morales? piadas- minhas e piadas se ninguém minhas. achasse graça, você não ia estar nem aí. Nem um porque problema, você era porque eu ia contar milionário. pro dinheiro, porque o dinheiro ia olhar pra mim e ia rir junto comigo. É isso aí. É, Como é que eu contrato aqui mesmo? Tem entrevista ou eu só traz? Só vem. eu acho que é indicação, cara. A indicação. Indicação. O bilionário falou uma coisa que é legal. Não, é que o bilionário falou um negócio que é legal. Daqui a pouco a Receita Federal vai atrás de mim. Bate lá. Olha aí, Ô, Alan Gani, que papo é esse? Não tá batendo. no seu imposto de renda não tá declarado. Não tá isso aí. Tem O pessoal offshore? tá falando que você é milionário. Que papo é esse? Você tem offshore, Gani? Você tem Gente, algum... Você vai precisar de segurança pra sair daqui Pois da BBC, é, né? pois é. Aí o Gani entra no carro, sai aí, a multidão cercando. Cercando. A única coisa boa é pedir crédito para banco. Fala, vocês podem assistir, o pessoal, né? Fala que eu tenho que começar a pedir crédito. Muito bom, sensacional. Bom, vamos... Ô, Cabral, já está disponível para fazer uma pergunta aí para você? Já. Bom. Agora é pente só pra Seja poder mandar. bem-vindo, Cabral. Seja bem-vindo, Alexandre Cabral. Obrigado pela sua participação aqui. Ô, Cabral, eu quero saber sobre o dólar. Que movimento é esse que o Banco Central está fazendo? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está segurando o dólar na unha lá? Vamos ver se Renata tá no WhatsApp ou se ela tá... Você mandou tabela? Não, vou mandar agora Ih, se o então- micro for rápido. Sua ligação é muito importante para então nós. esquece. Não desligue. Ah, não é Vamos assim. esperar. A gente tá na época da tecnologia, mas também não é em 2 segundos. Então vamos lá, resumindo. O dólar na Comenta. segunda-feira estava 5,67. O Banco Central vendeu nesses últimos 3 dias 2.685 e o dólar está em 5,72. Quer dizer, ele vendeu 2 bi varada e o dólar ainda subiu. O que acontece nessa história inteira? Nós estamos tendo fluxo de pagamento, está todo mundo falando, quem acompanha a Câmbio, que está tendo dividendo da Petrobras, bônus do Banco do Brasil e o famoso final de ano que tem muito dinheiro que vai lá para fora. Então essa atuação está sendo para estancar a saída literalmente. Não está sendo para poder segurar o spot, curva de juros. Não, nada disso. Ele está estancando saída. Eu acho que eu vou cair nessa cadeira se eu parar de encostar. Ele está estancando a saída porque está tendo literalmente por demanda de dólar. Então a cara do dólar mesmo, pelo que está dando a entender, a gente só vai enxergar entre Natal e ano que vem. Porque está sendo pressionado, já tem saída em dezembro. E esse dezembro está meio atípico de saída, tá? Está acima do esperado quando a gente conversa com o pessoal que opera câmbio. Então ele está atuando porque está faltando dólar, literalmente. Nada demais, muita gente falando, ele queimou dólar, não sei o quê. Pô, essa função de Banco Central, maluco. Vai guardar para sempre? Então, ok, parabéns para o Banco Central na parte de câmbio nesse momento. Eu acho que ele já poderia ter feito algo um pouco melhor para trás. Mas nesse momento, parabéns. Subiu 5 centavos. Pô, tá tendo uma pressão compradora animal, mano. Animal. Eu só acho que ele deveria atuar um pouco mais pela manhã do que pela tarde, tá? Acho que pela manhã e fazer um leilão só para ferrar os bancos, botava leilão para sair com o diferencial do Petax.
Que aí ele força o Petax para baixo, porque aí os bancos vão querer comprar mais barato para vender para o cliente. A Petax. Então ele joga o Petax para baixo. Então se eu fosse Banco Central, fazer leilão olhando para a Petax e não leilão a preço que for. Que é um leilão muito comum. Não sei se vocês entenderam. O que acontece? Eu compro o leilão às 10, mas eu não sei que preço eu comprei. Eu só vou saber 1h06 da tarde quando sai a Petax. Tá. Então eu quero comprar porque o Morales trabalha no Banco do Brasil e quer mandar 100 milhões para os Estados Unidos. Então quanto menor e o que eu combinei com o Morales? Morales, olha, eu te vendo hoje a Petax mais 0,1. Então o que sair a Petax é seu. O que eu vou querer? Eu vou querer comprar do Banco Central mais barato. Então eu vou querer jogar mais barato, eu jogo o dólar para baixo na hora do leilão. Então eu consigo segurar o dólar se eu carimbar ele a Petax porque deixar a preço que for. Ok? A não ser que não tenha tendo, que não é padrão quando a boleta é grande, de ter sido negociado a um preço não balizado na Petax. O que quer dizer isso? Morales me ligou, ó, quero 150 milhões de dólares. Eu falei para ele a 5,70 e ele fechou. O que é muito comum quando o volume é muito grande? Morales chega para mim, olha, eu quero dólar para daqui a 4 dias. Então ele me ligou semana passada. E eu quero a Petax do dia mais algum prêmio. Vai ter ou não vai ter? Aí ele negocia entre bancos. Quem oferecer o menor prêmio, o melhor para ele. Por quê? Porque na hora que ele tiver uma reunião assembleia interna da área financeira, ele fala, eu comprei pelo dólar oficial do dia. Se o dólar oficial subiu ou caiu, não é culpa minha, Banco do Brasil. É culpa do ambiente econômico. Quem tem boleta grande consegue pedir isso em banco. Então eu acho que seria mais prudente ele atuar via Petax. Nesse atual momento, não eternamente, não em todos os leilões. Vamos ver o que ele faz para frente aí. Se ele assistir a BMC, amanhã ele muda o leilão. Amanhã muda de ideia, Aí a faz gente de manhã comenta. E com Boa. Petax. Entendeu o racional? Porque Entendi. é mais fácil. Eu jogo para baixo para vender para o maior, fica tudo encaixado na tesouraria. Quando eu vendo para ele a qualquer preço, fica aquele bumba meu boi para tentar comprar mais barato que Morales. Só que às vezes o dólar está mais alto na hora que o Banco Central entra. Então a atuação dele não faz tanto sentido para mim. Pô, eu vou jogar para baixo, mas o preço que eu vou comprar ainda é pior que eu vou vender para o Morales. Deixa essa droga andar e ver se cai depois. A Mas, partir do momento que eu carimbo o Petax, acabou o problema. mas pelo patamar que estava o dólar, talvez não importasse muito essa Petax aí, porque já estava bem alto, né? Não, mas a Petax, independente de ser alta ou baixa, ela é formada pela manhã. Então o leilão tem que ser pela manhã. Não, mas quando o Banco Central ele atua independentemente do preço da Petax, Não, então, ele atua a qualquer preço. Então, por exemplo, imagina que já saiu 2 prévias da Petax. Então eu já tenho, de 4 eu já tenho 2. Sim. E essas 2 estão me dando 5,70. E o dólar nesse momento está saindo a 5,71. Então tá. significa o seguinte, eu tenho que comprar esse dólar abaixo de 5,71. Porque eu já estou tendo uma pressão de Petax para cima, mas eu tenho que ter gordura. Para poder ganhar na cabeça do Morales, isso é normal, ganhar não de maldade, isso é spread bancário, faz parte, pelo amor de Precisa Deus. ganhar, né? Do jogo. Ló, o cara que te vende comida, ele compra mais barato para te vender. Sim. Então esse diferencial aqui. A partir do momento que ele carimba pela Petax, o que os bancos sabem? Opa, ele está entrando para eu entregar para o Morales, mas meu spread natural, resolvido. Se ele entrar e botar o preço que sair, e os bancos começarem a ver que, por algum motivo, eles se conversam pra caramba, que o do leilão deve sair acima até desse que está o spot agora, o que acontece? Não interessa para todos os bancos. O banco que está fechando com o Morales não interessa. E ele que está pressionando para cima, ele fica fora. Ah, entendi. Entendeu? Porque ele não tá, ele quer pegar esse número aqui no meio do caminho. Isso acontece sempre? Não, mas acontece muito em dezembro. Quando são boletas muito grandes, tá? Não é boleta do Gandhi mandando 500 mil dólares lá para fora para comprar um carro. Ou é urânio. boleta de milhão, entendeu? Ou urânio. Ou urânio, né? Porque o cara agora... Tomando uma Pô, piaba, brincadeira. né? É outro patamar, É outra. é outro nível. Tá Ô, sendo Receita, é brincadeira, hein? Hashtag Receita é brincadeira. Ah, inclusive, eu ganhei a próxima conversa tem que ser assim, o urânio perdeu o fundamento. Porque, olha... Putz, cara. Ou será que estão tirando muito Não, lá aí do Cazaquistão? Pois é, aí e o troço é volátil, viu? Mas aí você tem que se apegar à sua tese de investimento, que é lá para 5 anos, que vão começar a usar energia nuclear, se apega a isso. Porque, olha, é duro, viu? Abrir ali
home broker e ver a piaba. Ô Cabral, o Rodrigo tá falando assim, o BC não conseguiu passar lote integral em nenhum leilão de linha. Mas foi arredondamento, se você foi ver, quer dizer, arredondamento em termos, né? Um era 1 milhão, foi 905. O outro é 1 bi, foi 905. O outro foi 1 bi, foi 950. O de hoje eu não fico com a quantidade integral. Então, se ele não conseguiu colocar integral, eu posso ter duas mensagens. A primeira, não é para todo mundo. Isso está na mão de poucos bancos. Esses poucos bancos que estão conversando com o Morales. Então não tem por que o Felipe comprar se o Felipe não tem nenhum acordo com o Morales. O Felipe é mais um na multidão. Ele tem que fazer um leilão para poder me acalmar, para poder eu conseguir fechar contrato com ele. Então não vender tudo faz parte. Não vejo tanto problema não. O problema é que esse dólar continuou pressionado. Então o que eu poderia fazer? Fazia tudo e depois metia, passava uma hora, metia outro leilão na cabeça do povo. E botava a Petax como referência. Leilão tem que ser de manhã, mercado de câmbio é de manhã. Mercado de câmbio à tarde é para grupo de WhatsApp. Ô Cabral, dica educacional aí para o pessoal. Eu vejo excelentes livros de valuation, excelentes livros de renda fixa e de derivativos. Mas você me corrija aí se eu estiver enganado, mas eu não vejo nenhum livro aí de câmbio. Você tem algum? Tem um? Nenhum. Um dia eu vou gravar uma aula minha e vou transformar um livro, mano. Porque não tem, né? Não tem. Você tem artigo solto. Você tem um artigo muito bom do cara da PUC Rio, meu Deus, Antônio Figueiredo, sobre o cupom cambial. Que é o que escreveu de derivativos. Tem, introdução a derivativos dele. Para quem não conhece derivativos, para mim é o primeiro livro para ler. É, o 2002, né? Escreveu em 2002. Então, tem coisas soltas. Não tem um livro só de valor. Não tem um da Modaran, não tem um Alexandre Póvoa, que são tipo Papa local e Papa gringo do valuation. Não tem um Antônio Figueiredo, não tem de mercado de câmbio, né? Não câmbio não tem, dentro de Você tem câmbio assim, né? contando histórias de câmbio, câmbio na visão do mercado internacional, câmbio na visão de contas públicas, mas não de mesa. Isso não tem mesmo, não. Hoje eu vou gravar uma aula minha e falar, edita português aí e manda bora. É isso aí. Cabral procura ghostwriter. Já me falaram outro dia, eu estava dando aula na que paga bem lá. E me falaram outro dia que o Word, ele já transforma a sua voz em texto. Sim. Eu não sabia, de descobrir isso tem uns 2 finais de semana. No Google mesmo. 2 ou 3. Isso já faz acho que uns 5 anos. Eu não sabia. Está um pouco, né? Você tem que ver as perguntas na minha gravação de cenários. Eu falo, eu sou burro pra caramba em tecnologia. Vem cá, o que eu falo faz sentido? Eu pergunto isso na cara do entrevistado, não tem dúvida não. É que nem aqui quando você É que se nem vê ontem, na tela. com o cara né? ontem lá na loja americana. Ontem lá, que eu, não, que eu fico doido que às vezes eu tô pra cá e olho pra você e às vezes eu tenho que estar pra lá pra É olhar que pra isso você. se chama efeito espelho. Mas porque tem hora que tem hora que não tem. Eu não entendo isso. tem Mas voltando, sim. foco. Aí o Banco Lembra Central... de física ótica? Você devia ser um excelente aluno de física, o Cabral. Passava. É por isso. Passava. Aí você tinha aquela coisa Passava. Mas é por isso. invertida. Matemática era muito bom, geografia era bom, física eu passava. A Suma apanhava em português pra caramba, apanha até hoje, vocês percebem. Ah, dá pra perceber. Vocês percebem, apanha em português até hoje. Educação física, Cabral. Educação, eu era atleta, mano. Você tá brincando? É sério, eu era atleta. O que você fazia? Até eu casar, perdão. Até eu começar a trabalhar. Como é que é o nome da sua esposa mesmo? A Lorraine. Lorraine vai Lorraine. ficar brava. Não foi com ela. Até eu começar a trabalhar, Tadinho. eu pesava de 67, 70 quilos. Eu fazia esporte pra caramba. Aí comecei a trabalhar, comecei a trabalhar onde? No Pactual. O dia não teve 30 horas, porque Pactual não deu, senão você trabalhava 30 horas, né? Aí fui largando, aí vim pra São Paulo. Você vai pra São Paulo, maluco, a pior padaria é melhor que comida de qualquer uma do Rio, mano. Aí você vai, aí acabou. E Aí você era virou atleta direito, do aí quê, virou bagunça. ô Cabral? Aí virou bagunça total. Você era um cara assim que era apto a esportes ou você tinha um esporte? Não, eu gostava de jogar futebol. Era mais futebol, assim, handball, que eu tinha uma quadra muito boa do bombeiro do lado da minha casa, mano. E assim, onde é que eu morava tinha mais ou menos umas 10, 15 pessoas da mesma idade. Então, todo dia de tarde o bombeiro deixava a gente ir pra lá. Ficava jogando lá, então, era mais futebol, handball, vôlei, nunca tive coordenação motora, era a visão do inferno. Basquete para o 1,71 m tá de sacanagem, né? Mas você pode também mandar a sua pergunta aqui pro BMC Esporte, que, né?
Então vamos lá. O Fundo Monetário informou nessa quinta que fechará Cabral seu era escritório. boleiro. Tinha que... Você comia bolo? Mas o pessoal tá falando assim, Sério, só eu jogava acredito bola com pra fotos, caramba. Cabral. Eu mostro, vocês vão ver uma foto minha. Só fotos. Eu vou Só mostrar acredito com fotos fotos. minhas que vocês vão falar, mesmo, mas o cara tinha tuberculose, alguma coisa assim. Porque se inventasse, eu tinha que agarrar em algum lugar, maluco. Nossa. É sério, eu trago. Pra amanhã não. aconteceu? Mas pra final de semana que vem eu trago. O que aconteceu com O que eu falei, já aconteceu. Não prestou atenção que eu falei nada, né? Não, eu tava... Nada. Tava em fofoquinha aí, ó. Eu tava em lendo. fofoquinha. Falando com Thalita, falando com quem mais? Com Nils, com Ana. Você já não se livrou da Ana? Por que quer continuar falando com ela? Vou te contar, Foco. hein? O Fundo Monetário informou nessa quinta Mas não que é. fecha... Ah, não é isso não? Não é. É o não convidado? O convidado. Ih, cadê o negócio do ouvido? Só estamos aguardando ele ficar preparado aqui para a gente poder chamar o convidado. Ô Cabral, enquanto rapidinho aqui, a gente falou do leilão do dólar e teve leilão do tesouro também, né? Putz, soube que vai cair uma chuva no final de tarde. Eu comecei, mas não terminei de preparar, porque começou falando do Não, leilão mas do aí tesouro. não precisa de tabela, só você viu Não vi. resultado do Eu sou leilão? limitado. Eu vi uma, mas não vi as outras, então não viu prefiro a não outra. falar. Então, desculpa. Se me der 2 minutos, é o tempo que eu preciso para terminar aqui. Entendi, Cabral. Desculpa, eu assumo, eu não vi. Hoje de manhã você viu, eu tava gravando pra caramba cenários. Meu irmão, eu fiz uns cenários hoje com Roberto Dumas e o William Castro sobre internacional, que eu não aguentava mais o Rodrigo falar no meu ouvido. Já passou o tempo, já acabou o tempo. Porque por mim eu ficava ali uma festa rave com os dois, mano. O William da Avenue? Castro Alves. Cara, aqui, ó, o William já Amanhã morou tá no aqui. mundo, maluco. O William já morou no mundo. O William é legal. Pô, assim, eu ficava, feras, cara, dois. que micro dado esse, eu nunca ia Dumas imaginar é na vida. ótimo também. Cara, os caras começaram, eu perguntava de China, eles iam lá em amianto, voltavam em fertilizante, fechavam o raciocínio. Eu falei, eu nunca ia fechar esse raciocínio na vida. Nunca. Tem horas que eu falava assim, pô, volta a perguntar, porque eu não sei mais. Eu falei, o que eu vou perguntar, mano? Que obra de arte foi esse hoje? Com 1h10 e por mim durava mais tempo. O que eu acho legal no Animal. Cabral, ele tá valorizando mesmo o passe dos cenários, hein? Porque todo dia ele fala assim, nossa, eu gravei hoje esse Não. foi o melhor cenário. Não, esse vai de ver. hoje... Tá valorizando o passe. Não, Cabral, não duvido. Agora- Vou assistir todos. Pera aí. Mas E tá uma coisa, tá que puxando a eu quero sardinha pro fazer, seu lado. uma coisa que eu quero fazer, que eu botei até lá no grupo, carteira cenários. Pô, tem algumas ações que mais de uma live fala a mesma ação sem trabalhar no meio ambiente. Eles trabalham em assets diferentes e falar qual a melhor ação do teu setor, tal, qual a melhor ação do teu setor, tal. Eu falei, pô, o outro também falou a mesma coisa, mano. Agora, tirando de segunda, que aí eu, Saravale... Cadê o Eric DK? O Eric DK não E chegou Eric, ele ainda, vai mano. falar, nossa, cadê o foi o DK? pior, DK foi chegou? o pior cenário. DK tá aí? DK tá aí? Pode entrar, DK. Não tá. Você ganhou essa camisetinha aí. Deixa eu falar uma coisa. O DK não está aqui, mas sabe quem está aqui? O Quem? Celso Vegro. Ele Show que de é bola. diretor do Instituto de Economia Agrícola aqui do estado de São Paulo. E eu agradeço muito a participação do Celso aqui com a gente. Obrigado por atender ao nosso convite aqui, Celso. Seja muito bem-vindo ao BMC Market. Uma ótima tarde para você. Obrigado pelo convite. Cumprimento todos os membros da mesa aí, Alain, Alexandre, Felipe, Daniel. Um grande abraço para todos. E vamos lá. Aqui o negócio parece que é tese de doutorado, banca de doutorado, é 4 contra 1. Não, mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou revidar a minha banca aqui, né? O que eu passei na banca. De jeito nenhum. Mas, Celso, Vamos eu lá. quero começar falando contigo, né? A gente sabe de grandes desafios que o agronegócio passou nesse ano, né? A gente teve crise hídrica, a gente teve questões climáticas bastante peculiares aí, geadas, né? Tem o clima bastante intenso em algumas culturas e isso acabou prejudicando, né? Algumas culturas, prejudicando alguns setores ali. Eu queria que você fizesse assim um panorama do que você viu para o setor nesse ano, o que você pode concluir aí, o que você pode traçar de panorama desse setor, inclusive os principais desafios enfrentados nesse ano aí pelo setor agrícola. Veja,
de fato, né, os distúrbios climáticos pautaram a evolução desse nosso ano agrícola. Eu diria que a cultura mais afetada foi o milho safrinha. Essa aí realmente demonstrou um impacto muito grande, né, seguido pelo café. Acho que essas duas culturas são bem representativas do que aconteceu no nosso agronegócio. O milho safrinha, que deixou de ser safrinha, né? Hoje nós deveríamos falar milho segunda safra, porque é a safra mais importante da cultura no país, e a lavoura de café, devido à sua tipicidade, né? Está situada num cinturão favorável à ocorrência de geadas, mas que, de fato, o principal evento climático que trouxe prejuízos para as lavouras, tanto do milho safrinha como para a lavoura de café, foi a estiagem prolongada. E o excesso de temperatura média. Uma coisa que é muito esquecida pelos nossos analistas, né? A gente que tem uma vivência na agricultura maior consegue detectar isso. Quando a gente fala de temperatura, não é a temperatura das 2 da tarde, é a média dia-noite. Essa média dia-noite, ela tem muita interferência no desenvolvimento das plantas, na questão do seu florescimento, na questão do seu enchimento de grãos, na questão da sua produtividade final. E a temperatura média no verão passado e início de outono, ela foi muito elevada, as médias foram muito elevadas entre dia e noite, ocasionando perdas nessas lavouras de milho, florescimento de milho. As gramíneas até são um pouco mais resistentes a isso, mas no café o impacto foi grande também, não só da estiagem, uma elevada temperatura média, eu estou dizendo, somatória dia e noite. Desculpa, Felipe, eu queria aproveitar que você falou sobre sobre essa questão do café e já falar sobre os dados aí da Conab, que mesmo com essa questão do café, com essas geadas, principalmente em junho e julho, ele mesmo assim, a Conab, ela, num novo levantamento, ela deixou que houve uma redução na colheita, mas que vai ter uma boa safra aí para o ano que vem. Eu fiquei meio assim, sem entender que o café estava indo mal, já estava indo aí para uma situação de 2 anos seguidos aí que eles estavam vendo que ia dar problema, mas no final das contas não vai dar problemas. É muito precoce, né? Eu compreendo o esforço da Conab, a gente tem que elogiar o trabalho dos técnicos da Conab, eu conheço todos eles aqui em São Paulo, são extremamente dedicados, muito competentes, trabalham com seriedade, assim como os técnicos da Secretaria da Agricultura, que também atuam diretamente junto aos produtores rurais do Estado, né, e a gente centraliza essas estatísticas aqui no Instituto. Eu diria para você o seguinte, Daniel, né? Eu diria para você, Daniel, que a 48 milhões de sacas é absolutamente insuficiente para atender os compromissos internacionais e a demanda no mercado interno. Nós temos o segundo maior mercado consumidor da bebida. Isso não pode ser desconsiderado. Ou seja, nós consumimos mais ou menos entre 22 e 23 milhões de sacas e estávamos habituados a exportar entre 38 e 42 milhões de sacas, dependendo de ano de alta ou ano de ciclo de alta ou ciclo de baixa. Somando esses dois números, nós precisaríamos ter uma safra acima de 65 para atender todas as necessidades internas e internacionais que o Brasil rotineiramente oferece em termos de suplemento de matéria-prima para a indústria torrefadora e solubilizadora e exportadora. Então, 48 milhões de sacas, eu diria mais uma coisa para você. Eu escrevi um artigo recentemente que tinha o seguinte título: vai um canéfora? Eu não sei se vocês estão habituados, mas no café tem duas espécies de plantas. Tem o arábica, que é a bebida que a gente está acostumado, que é a bebida que tem um aroma, que tem sabor, que é uma bebida que bebe, afinal de contas. E o conilon, que é uma bebida que também tem seus atributos, é um pouco mais amarga, tem um pouco mais de cafeína, mas não tem tantas qualidades sensoriais como tem o arábica, certo? Esse impacto da seca e da geada, ele atuou muito mais fortemente, ou quase 100%, em cima das regiões de arábica, né? E, curiosamente, menos sobre o Paraná. Curiosamente, o Triângulo Mineiro foi onde sofreu mais, a Alta Mogiana foi onde sofreu mais, e o Paraná praticamente saiu ileso. É muito curioso esse ano, não só por ter geada, seca seguida de geada, mas como o Paraná acabou não sendo tão acometido, como a gente esperaria, né, pelas ondas de frio. Mas então, voltando, então, esses 48 milhões de sacas, provavelmente, quando eu digo assim, vai um canéfora,
a dificuldade que nós, apreciadores da bebidas, vamos encontrar de tomar um arábica. Porque há muitos compromissos internacionais já firmados a futuro com o arábica, que tem mercado futuro muito dinâmico já para café arábica, coisa que não acontece tanto com o Conilon. É menos significativo a trava futura para Conilon e muito mais significativo na questão do arábica. Então, se você coloca ali que tem 15%, 20% da safra futura de arábica comprometida já com os clientes internacionais, descontando do que a Conab vem informando, provavelmente a safra de robusta disponível para consumo interno e para exportação seja maior do que a de arábica. E daí eu falei, vai um canefa? Né? Ou seja, a dificuldade nós consumidores vamos encontrar para beber um 100% arábica, porque ele vai ser um produto extremamente raro e disputado. Pela primeira vez eu vejo entre os cafeicultores a possibilidade de trabalhar em termos de leilão. O que é isso que eu estou falando? No mercado spot, não como tomador de preço, mas como pregoeiro do seu estoque de colheita, né? Da sua tulha, do volume armazenado. Quer dizer, aparecendo fila de clientes brigando por aquela disponibilidade de matéria-prima de tão raridade que ela vai se encontrar em razão da queda de produção. A gente estima aqui em São Paulo um trabalho bem feito com os nossos colegas da CAT. Nós fizemos um trabalho que as áreas afetadas de café somaram 72 mil hectares. Isso em 210 mil. Ou seja, praticamente de 33% a 35% da área teve algum nível de impacto, seja ele leve, moderado ou severo. E, de qualquer forma, retirando grande parte do potencial produtivo. Então, as médias de produção desse ano devem ficar abaixo de 20, 22 sacos. Ou seja, um cômputo global de colheita que vai ficar, quando a gente esperava 6 milhões de sacos, pode ficar em torno de 4 milhões, 4 milhões e 300, e São Paulo sendo mais ou menos 10% do mercado nacional. Você veja que o impacto que nós vamos ter aí é muito significativo, né, de arábica. Eu tenho mais uma pergunta aqui, antes de passar para o Cabral e também para o Gani, Celso, que é o seguinte: a gente viu ali, né, tendo o PIB do agropecuário encolhendo, segundo o IBGE, 8% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre desse ano. E nessa semana, a CPEA, Exalc e CNA divulgou também essa constatação aí do PIB agropecuário, só que falando que teve um crescimento pequeno aí de 0,4%. Queria entender quais são as diferenças metodológicas que fazem um PIB agropecuário numa instituição cair 8%, na outra subir 0,4%. Como que é feita essa abordagem aí? E se o PIB se o PIB agropecuário acabou sendo mais fraco mesmo do que nas outras leituras? Felipe, em primeiro lugar, o órgão oficial de estatística do Brasil é o IBGE. Certo? Então a gente primeiro tem que apontar isso aqui. Os demais fazem estimativas. Não é o dado oficial. Esse é o primeiro ponto que nós temos que combinar aqui. Tendo isso em conta, existem diferenças metodológicas muito, muito, muito significativas entre o que a Exalc com o CNA faz e o que o IBGE faz. A Exalc não tem acesso aos microdados. É impossível fazer o PIB sem acesso aos microdados que o IBGE produz. Que nós subsidiamos o SEAD, que subsidia o IBGE para fazer o PIB nacional. Então, desse ponto de vista, as estimativas são feitas a partir da somatória. Veja bem, o que é o PIB? O PIB é um incremento. É aquilo que é incremental em cada etapa do processo produtivo. Saindo lá da fabricação de fertilizantes, a cada etapa do processo produtivo você tem incrementos na geração de valor. São esses incrementos que vão compor o PIB. Tá certo? Agora, quando você não tem esses microdados, a única alternativa que você tem para calcular PIB é usando o custo de produção. Os coeficientes técnicos dos custos de produção. Tá certo? Então você sabe lá quanto gasta com adubo, quanto gasta com defensivo, quanto gasta com semente, quanto gasta para colher, quanto gasta para processar, armazenar, distribuir e comercializar. Então, o custo de produção não é um bom indicador para cálculo de PIB. Ele não é bom, ele produz uma estimativa, pode até existir enquanto tal,
mas ele não é bom. O dado a partir do IBGE, feito, isso eu estou dando uma coisa muito simplificada, existem muitos outros elementos por trás disso que eu estou falando. Tá? Tem outros ponderadores, além do valor incremental de cada etapa do processo produtivo. Tem outros ponderadores. Por exemplo, um caminhão frigorificado que leva leite, depois volta com carne, como é que ele entra no cálculo do PIB, do agronegócio? Né? Então, existem dilemas e existe necessidade de você adotar critérios muito objetivos para poder incorporar todas essas questões no cálculo do PIB. Então, de fato, eu fico muito mais ao lado do IBGE, mesmo porque, nesse último trimestre do ano, é um período de sazonalidade mínima das lavouras no país, né? Onde está tudo sendo plantado. Né? O incremento de valor ele ocorre na época da comercialização. É ali que o PIB se forma no agronegócio. Quando julho, agosto, setembro, é ali que o grosso do PIB está acontecendo ali, né? Quando as lavouras estão em comercialização. E não agora que estão em plantio. Então, sazonalmente, já é um momento de baixa no cálculo do PIB, esse último trimestre, o primeiro trimestre do ano que vem. No segundo trimestre, no terceiro trimestre, o PIB sazonalmente da agropecuária cresce. Agora, é bom firmar também um ponto aqui. As narrativas existem, todas elas. Todas as narrativas estão por aí, mas as que se baseiam em números precisam ser as prevalecentes. Nós tivemos, em 2017, o PIB da agropecuária subindo 13%. Não sei se vocês se lembram disso. Né? Em 2017. E o PIB do Brasil subiu 1%. Ou seja, a riqueza criada pelo negócio é absolutamente decisiva. Nunca vamos renegar isso, de forma alguma. São dólares que chegam no país, são dólares que fazem a economia, geram dinâmica econômica para os segmentos do agronegócio, que estimulam o investimento produtivo com modernização dos processos. Entretanto, continua não tendo capacidade de arrasto. Certo? Não tendo capacidade de arrasto. Então, é importante, não tiro nenhum mérito, nós temos que querer fazer a agricultura cada vez mais desenvolvida e atendendo a demanda global. Entretanto, não podemos esperar grandes saltos no PIB do país exclusivamente pelos saltos que a gente observa no negócio, porque há essa dificuldade de arrasto. Vamos lá, então. Cabral, vocês têm pergunta? É muito baixo. Boa tarde, Celso. Um prazer falar contigo. O dólar alto para o agronegócio, ele acaba sendo um vilão ou ele acaba beneficiando? Ele ajuda mais nas exportações ou acaba prejudicando as importações, dado que é um setor que usa muita tecnologia, muitos insumos, enfim? Olha, realmente aqui você está num dilema de Sofia. Você estabeleceu um dilema de Sofia. Por quê? No curto prazo é muito bom, porque, por exemplo, a safra foi plantada com um patamar de câmbio e é colhida num outro bem diferenciado, né? Onde acaba tendo uma relação de troca favorável para a agricultura. Isso é muito interessante e vale a pena. Mas, no momento seguinte, todo o resto dos elementos que compõem aquele sistema de produção acabam também sendo contaminados por essa majoração do dólar. Então, no momento seguinte, isso praticamente se neutraliza. Né? E se de algum modo, vem um distúrbio climático como esse que nós enfrentamos, ele praticamente se anula. Por que se anula? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, hoje, para você produzir 1 hectare de café, você vai gastar mais ou menos 20 mil reais para fazer 1 hectare de café com alta tecnologia. Certo? Se as condições climáticas me permitirem colher apenas 20 sacas, você veja que a rentabilidade não vai ser grande coisa, mesmo a R$ 1.500 a saca. Não vai ser grande coisa. Então, isso tudo, por quê? Porque os fertilizantes, por exemplo, subiram 4 vezes o preço, certo? Saíram de R$ 1.500 para R$ 4.000, para R$ 5.000 a tonelada. Então, tudo isso acaba gerando, numa etapa seguinte, um reequilíbrio. Agora, eu acho mais preocupante, acho que foi o Alan que me perguntou, né? Acho que o mais preocupante, Alan, é que a gente abre o guarda-chuva. Né? Com as commodities nesse patamar que se encontram, a competição, né, o estímulo aos concorrentes internacionais vai crescer muito. Então o Brasil pode perder a sua
predominância como primeiro maior exportador, primeiro maior produtor, segundo maior, não sei o que, em determinadas cadeias, pode vir a sofrer uma concorrência mais acirrada de outros países. Penso até na África, inclusive. Decorrente dessa grande valorização que esses produtos têm sofrido em função da escalada do dólar, né, com o impacto do dólar, porque são produtos transacionados em bolsa, né, com cotações estabelecidas nessa moeda. Agora, um dado mais preocupante, que aí eu vou antecipar um cenário futuro para você, Alan, que eu não sei se você já trabalha com ele enquanto economista. Eu diria para você o seguinte: quando a moeda perde valor em função do processo inflacionário que todo o globo padece atualmente, há um derretimento do valor da moeda. E os bens de vida vão procurar refúgio patrimonial nas mercadorias. Então, eu percebo esse momento de escalada de cotações das commodities muito menos um fator decorrente da dolarização, da escalada do dólar, e muito mais da busca de refúgio patrimonial dos bens de vida que não querem ter moeda no seu tesouro, né, no seu tesouro privado, devido ao seu derretimento diante do processo inflacionário, e vão buscar refúgio nas mercadorias. E nesse contexto, o ouro aparece como a mais assim, que se destaca, mas os produtos agropecuários também. Então, esse ciclo de alta das commodities, ele não vai ser exclusivamente função de dólar, de mudanças climáticas, e qualquer outro fator, aumento do consumo na Ásia. Ele é especialmente função da busca de proteção patrimonial dos bens de vida. Maravilha. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu amo um churrasco. É assim, uma das invenções da humanidade é um rodízio, aquele que você come e nem janta, sabe? Almoça tanto que não sobra para janta. Aí vem duas histórias para transformar numa pergunta só. A primeira delas, anteontem, a China tirou nosso embargo. Então estava suspenso desde 3 ou 4 de setembro, vamos voltar a exportar para a China. Nós temos meio que uma safra aí do boi até abril, maio. O que esperar para o boi agora para o verão e o que esperar após abril, maio, por favor? Bola de cristal sempre aparece em cena, né? A bola de cristal. Vamos lá. Alexandre, né? Alexandre. Isso. Alexandre, o grande problema da pecuária é entender o que está acontecendo com as fêmeas. A partir do momento que você entende o que se passou com as fêmeas, você vai entender o ciclo pecuário. O preço da carne de hoje nada mais é que um sintoma do grande abate de fêmeas que nós tivemos no passado. E a dificuldade de dificuldade de reposição dos rebanhos com garrotes. Tá certo? Esse é o problema da pecuária. Ou seja, nos ciclos de baixa de preços, há incentivo, né, para desmobilização das fêmeas, né, para envio para abate. Normalmente, gente, só aqui entre nós, né, mas é tudo para hambúrguer, tá? Porque a carne é dura. Mas esse abate de fêmeas acaba repercutindo dali 2, 3 anos numa dificuldade de reposição. É lógico, concordo consigo, que os chineses vieram muito vorazes com relação à nossa oferta de carne bovina para substituir o problema que eles tiveram com a carne suína. Lá, com a questão da peste africana, eles tiveram um sacrifício, sei lá, de 400 milhões de animais, uma coisa louca assim. E isso diminuiu muito a oferta de carne suína, que é a principal carne consumida no mundo, é a carne suína. Não é a carne bovina nem de frango, é a suína. E houve uma tendência de substituir a escassez de carne suína na Ásia como um todo, né? Porque a febre asiática, a febre africana não foi só, a peste africana não foi só um problema chinês, foi um problema do Vietnã, do Camboja, tudo ali, toda aquela região da Península Asiática, com carne de frango e carne bovina. Só que o rebanho suíno chinês já se recuperou em padrões modernos. Não duvidaria que nos próximos anos a China se torne grande exportador de suínos.
Então, essa demanda, não só a questão do embargo, mas eu imagino que nos próximos meses ocorra uma redução dessa demanda chinesa por carne bovina, por ela ser mais cara, inclusive não ser a carne preferida pelos asiáticos, não é a preferência primeira deles, é a suína. Isso traga reflexos para o nosso mercado interno, tá? Também. Então, somando todos esses fatores, o que está acontecendo com as fêmeas? Uma retenção maior de fêmeas para uma produção, para um aumento da oferta de garrotes e boi magro, e consequentemente de boi magro e de boi gordo, uma diminuição no consumo chinês, da demanda chinesa por carne bovina, né? E eu acho que o que está faltando mesmo no Brasil é melhorar a renda do povo brasileiro, certo? Enquanto nós tivermos aí 14 milhões de desempregados, né, então há uma tendência de redução dos abates destinados ao mercado interno, porque há um encolhimento, né, nessa demanda por esse produto, nitidamente, né? É só perguntar para qualquer açougueiro quanto é que ele está vendendo, que, vamos dizer, caiu muito, né? Ou então as porções diminuíram, quem levava 1 quilo leva meio quilo, né? Então, tudo isso eu acho que vai compor um cenário mais adiante de pressão sobre esses preços, no sentido de redução, né, de abaixamento. Mas o que comanda mesmo é melhorar a renda do povo brasileiro por meio de crescimento econômico, empregos que não sejam precários de Uber e nem de rapidez, né? Esses empregos precários, empregos com carteira assinada, bons empregos. Isso sim, fortalecendo o nosso mercado interno, que a gente vai fazer uma produção agrícola acessível e competitiva. O Celso... Isso não vai vir do mercado externo, vai vir do mercado interno. É um mercado interno forte e vigoroso que vai gerar competitividade para a nossa inserção internacional, e não o contrário. Legal. O Celso, aproveitando que você estava falando sobre o preço do boi, essa notícia também de que a Europa agora vai fechar aí as portas para a JBS, especialmente sobre essa questão da Amazônia, de utilizar as terras ali de forma errada, vamos dizer assim. Você acha que isso pode prejudicar a questão do preço do boi aqui no Brasil? Bom, gente, é um problema, é uma coisa muito complexa essa história toda, né? Porque boi é um ativo móvel, né, gente? É complicado você falar de onde veio esse boi, né? Aí você vê que lá do Pantanal eles tiram boi para matar aqui em Andradina. Tiram lá do Pantanal, saem em carreiro enormes, né, com centenas de animais, atravessa todo o Mato Grosso e vem abater aqui em Prudente, né? Então, essa coisa do boi ser um animal, quer dizer, um bem móvel, ela dificulta qualquer tipo de metodologia de certificação da origem desses animais, né? Então, por mais que as empresas estejam investindo, eu estou informado sobre todos os investimentos da JBS, dessas empresas, com relação a essa questão do desmatamento para a produção animal, o controle que eles estabelecem sobre tudo isso. Por mais que tudo isso seja válido, e eu não tiro o mérito do esforço que eles fazem, sempre haverá essa pecha de que está sendo usada a Amazônia para produzir animais e fazer a produção de carne desses frigoríficos, né? Então, eu acredito assim que a questão ambiental ela está no mundo inteiro, né? Todo mundo de olho na questão brasileira, o mundo inteiro observando com lupa o que se passa no Brasil, né? E assim, qualquer tipo de deslize vai ser suficiente para voltar algum outro embargo. A União Europeia já está ameaçando, o pessoal que usa o GAP, né? Da União Europeia, né? Aquela certificação da União Europeia para o varejo deles, já também sinalizou que pretende impor barreiras para a produção brasileira em função da questão do desmatamento, mas a gente também tem que valorizar outras coisas. Por exemplo, né? Nós fizemos aqui em São Paulo o censo em 2007 e refizemos em 2017, certo? Entre esses períodos, aumentou 1 milhão de hectares de floresta nativa. Nós saímos de 2 milhões para 3 milhões de hectares de floresta nativa. Com o CAR e agora o PRA, o Plano de Recuperação Ambiental,
nós vamos pular mais 1,5 milhão de hectares de recuperação com florestas. Então, tem exemplos no Brasil que já podem ser empregados pelo Pará, por Goiás, pelo Tocantins, já podem ser empregados, observando o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, para justamente contrapor esse tipo de análise que é feita, às vezes, muito grosseiramente sobre o que se passa no agronegócio, sem tirar também, sem querer aliviar para o lado dos frigoríficos, que, de fato, ainda há muita desconfiança que o sistema deles são realmente seguros, né? Quer dizer, eles têm certificação que são absolutamente seguros, né? Por causa disso, porque o boi é um ativo móvel, né? É muito complicado, né? Se você não colocar um chip em cada animal, você nunca vai ter isso, realmente, uma rastreabilidade plena de tudo isso, né? Então, assim, espero que a ESG, né, a ESG, realmente alcance de uma forma, como é uma coqueluche já internacional, se torne também uma coqueluche nas nossas agroindústrias, para que, de fato, o carimbo ESG mitigue um pouco essa pressão que vem do exterior em função do desmatamento, a pecha de desmatamento que hoje eles carregam, como incentivadores do desmatamento, né? Ô Celso, tem uma pergunta aqui do nosso chat, só para a gente encerrar. O Anderson Mendes fala o seguinte: esse ano a gente viu alguma sinalização aí de China fazendo negócios com os Estados Unidos, fechando parceria comercial com o agro, para o escoamento, inclusive, de grão de soja. O Brasil pode perder um parceiro ou pode ter algum tipo de redução na parceria? E aí eu complemento contigo para saber se talvez esse movimento aí, como que impactaria na balança comercial aí, principalmente desses produtos agrícolas que são bastante fortes, né? Tem bastante peso na balança comercial do Brasil e inclusive aqui do estado de São Paulo. Felipe, assim, no caso da soja, somando Brasil, Estados Unidos e Argentina, nós estamos com 70% dos produtores mundiais. Então é muito difícil alguém se arborar a prescindir da produção brasileira. Então eu diria para isso é como que, digamos assim, é como se estivesse fazendo um jogo falso, né? Assim, brincando, né? Não é sério isso, não pode ser sério isso. Onde você vai comprar se não for da gente? Não existe essa oferta. A Canadá tem um pouquinho? Tem lá um pouquinho, né? Mas não vai atender jamais a gulodice chinesa. Então, o blefe, a palavra está me faltando um blefe. Oh, caramba, demorei para lembrar. Blefe. Então, essa questão de achar que o Brasil pode prescindir do Brasil no mercado de soja, pode prescindir do Brasil no mercado de café, do suco de laranja, do açúcar, do frango, agora também já começa a aparecer o suíno, o boi, o algodão. Ou seja, é tudo blefe, porque não existe no volume, na qualidade e a preços competitivos, você só vai encontrar em pouquíssimos países. E um deles, se não o mais que se destaca nisso, é o Brasil. Felizmente para nós brasileiros, né? Temos que, né, aplaudir a essa nossa condição, né, que, se nós soubermos cuidar bem das nossas árvores, né, seremos menos impactados pelas mudanças climáticas. Nós estávamos comentando no início, né, tudo que aconteceu com o milho safrinha, tudo que aconteceu com o café, não é exagero imaginar que as próximas safras terão coisas semelhantes. Né? As mudanças climáticas, tem um grupo que continua negando, mas majoritariamente já é um consenso que elas vieram para ficar. Né? Então, nós temos que cuidar melhor das nossas árvores. Esse é o decisivo do nosso agronegócio, se manter efetivamente competitivo e continuar sendo parceiro da alimentação mundial e também dos brasileiros. E os impactos na balança, se tiver, ou de repente alguma fuga, alguma coisa assim, a balança continuaria forte, continuaria bastante importante, seja no Brasil, seja no estado de São Paulo, não necessariamente só na questão de carne, mas de outras culturas também? Não, certamente. Você tem o açúcar, né? O açúcar compõe grande parte da balança do agronegócio. Você tem a celulose,
né, que é super importante na nossa pauta de exportações. Então você tem uma combinação, a cesta de produtos com as que o Brasil participa no mercado internacional é muito variada e diversa, né, seja ele da produção vegetal, da produção animal, da produção florestal. Então esse conjunto de produtos são suficientemente diversos para que quando um esteja iniciando o algodão, esteve em baixa, os outros formam uma média, entende? Conseguem manter uma média e uma média ascendente. Tem mostrado ascensão. Então, essa diversidade de gêneros na composição da pauta exportadora dá uma certa, digamos, tenacidade para a nossa balança comercial e, sendo favorecida pela demanda internacional, sendo favorecida pelo câmbio, sendo favorecida, lamentavelmente, pelas mudanças climáticas, na questão da formação dos preços, por exemplo, a nossa expectativa é que a balança continue numa escalada de alta nos próximos anos, apesar de todas essas condições que eu mencionei. Maravilha. Celso, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado aí pelos seus esclarecimentos, obrigado pela sua visão aí para o agronegócio e também por todas essas questões, responder as nossas questões, as questões aqui dos nossos telespectadores também. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Um abraço e até uma próxima. Se a banca de doutorado vai me dar 10 com louvor, como é que é esse negócio? Não, já passou. Já passou. Nota A. Passou. Ganhou 3 estrelas aí no trabalho. No máximo de 3, claro, não de 5. Um abraço para todos, obrigado pelo convite, viu? Um abraço. Abraço. Para todos. Valeu. Obrigado pelo convite.